estaremos encerrando, né? Assim como a Carol disse, né? Este é o nosso último domingo deste ano de 21 e claro que não poderia ser diferente, né? Passamos um ano assim beirando, né? Passamos raspando, né? Mas até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor realizou nas nossas vidas. Então, para finalizarmos mais este mês e assim também este ano, né? Dentro do nosso tema, nós estamos aqui falando neste mês, fortalecidos no sofrimento, eu quero dar mais uma introduzida em tudo isso, que é algo assim para que nós possamos estarmos vivendo não somente este restante de ano, mas também durante todo o ano de 22 e assim também até que o Senhor venha, não é? E nos leve para morar no céu. Amém? A palavra de Deus, ela diz assim, abra a tua Bíblia comigo aí em Provérbios, capítulo de número 19. Amém? Amém, irmãos? Amém? Vocês estão aqui? Tudo bem? Vocês que nos acompanham aí também pela internet, tá? Faça uso agora da tua Bíblia. Abra a tua Bíblia ou ligue aí a tua Bíblia em nome de Jesus, tá? Para que nós possamos aqui juntos compartilharmos esta porção do Senhor, em nome de Jesus, amém? Provérbios, capítulo de número 19, Provérbios está lá no Velho Testamento, amém? Provérbios, capítulo de número 19, nós vamos ler o versículo 21, amém? Amém, irmãos? Amém. Diga assim, Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Porque tem que fazer assim, que senão daqui a pouco você dorme aí e eu também, né? Então, amém? 19 e 21 diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que se deseja ver num homem é amor perene. Melhor é ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Amém? O versículo 21 que nós lemos, ele fala que os planos do homem são muitos. Os planos de Deus, eles são muitos. Os planos do homem, eles são muitos, mas o que sempre irá prevalecer é os planos do Senhor. E quando nós chegamos nesta época, mais uma vez eu digo, né, quando nós chegamos nessa época do ano, nós fazemos rapidamente uma contabilidade da nossa vida. O que queríamos, o que desejávamos, o que pensamos, mas o que mais pega nisso tudo é o que não alcançamos. E aí chega em nós um misto assim de decepção, de frustração. Poderia ter feito se eu tivesse um pouco mais de determinação, de vontade, eu poderia ter realizado. Mas aí a palavra de Deus, ela diz assim, que muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o do Senhor. Então, irmãos, não tenha esta frustração que nos pegam neste tempo. Não tenha essa frustração que nos abate nestes dias. Porque, independente de todas estas coisas, nós estamos sendo a cada dia mais e mais
fortalecidos pelo Senhor, fortalecidos por Deus, fortalecidos porque a cada tempo Ele tem nos concedido isso. E uma coisa que nós não podemos nunca deixarmos de fazer é de sonharmos, de esperarmos, de termos coragem, de estarmos animados. Isso nós nunca podemos parar. Num destes dias, eu estava muito tenso, muito assim, envolvido no meio de uma tristeza, uma angústia. E o pastor também passa por isso, amém, irmãos? Tá? Normal. Normal que eu digo é assim, não estamos livres. E eu estava meio com tudo isso. E quando eu orava a Deus, Deus não me mostrava e nem me revelava e nem me dava instruções pelas coisas que eu estou vivendo agora. Já, vocês estão me entendendo? Ele não me mostrava isso. Ele me mostrava o futuro. Ele me mostrava o que Ele iria fazer. Ele me mostrava como eu precisaria estar me comportando, não naquele exato momento, não hoje, mas lá adiante. E eu dormi com aquilo. E no dia seguinte eu queria que o Senhor me mostrasse o que era aquilo e o porquê daquilo. E o Senhor me falou algo assim no meu coração. Com todas estas coisas que passamos e vivemos, com tudo isso que você está vivendo, você nunca pode deixar de sonhar. A gente nunca pode deixar de sonhar. A gente nunca pode deixar de ter, de viver em Deus. E assim, nós, como somos imediatistas, amém, irmãos? Assim, eu sou imediatista, né? Não sei você, tá? Porque o imediato, ele vai causando uma ansiedade em nós. Porque nós não queremos nada que seja para daqui um ano. E se você for ver, um ano passa muito rápido, né? E se o Senhor falar para você que Ele vai te dar algo daqui um ano, algo que você sonha, algo que você tanto deseja, algo que você tanto quer, se Ele falar que vai te dar daqui um ano, esse ano não passa. Não passa. Não passa de jeito nenhum. Só que nesse um ano existe um tempo de preparo. Existe um tempo de preparo. Marca a data de casamento e você vai ver que a data nunca chega, né? Porque é uma vontade de casar, né? Se Deus fala para você assim, eu fui ali e o pastor, o missionário, o profeta trouxe uma palavra e ele falou que daqui um ano eu estarei rico. Meu Deus do céu, Senhor, se é daqui um ano, tem como me adiantar pelo menos 50%? Porque eu já vou me preparando, né? Sabe como é que é, né? Porque a gente gosta de... Não, a gente gosta de conversar, né? Só que com todas as coisas que acontecem conosco, o Senhor está ali. Quando começa um sonho ser trabalhado em nosso coração, é o Senhor que está ali. Mas nós estamos vivendo um tempo onde nós não estamos enxergando isso. Sofrimento é sofrimento e bonança é bonança.
A gente não consegue dividir, a gente não consegue distinguir. E aí eu volto a te falar do tema, fortalecidos onde? No sofrimento. Então o Senhor fala para mim assim, tá sofrendo, Paulo César? Olha para o futuro e comece a fazer todas as coisas certas agora. E é algo assim desproporcional para os nossos tempos. Como já disse, se tem que acontecer, que aconteça agora. Se tem que virar, que vingar, que seja agora. Mas nós não queremos. Então, no sofrimento, diga assim, no sofrimento, eu preciso continuar sonhando. Amém? Eu preciso continuar sonhando com tudo que passamos e vivemos nestes últimos dias. Precisamos continuarmos sonhando. E a pergunta é sempre aquela pergunta: até quando eu vou sofrer? Até quando eu vou sofrer? E aí o Senhor fala assim conosco: no sofrimento eu te fortaleço. Deus é tão bom. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus é tão bom. Fala assim: Deus é tão bom. Deus é tão bom conosco, irmãos, que Ele nos fortalece no sofrimento. Deus é tão bom conosco, meu irmão, que Ele nos conhece. Olha para o teu irmão e fala assim: Ele te conhece. Ele sabe que se der uma brecha, como diz lá no interior, se der uma brecha você descamba. E aí Ele nos segura ali. E nos abençoa, nos supre. Amém? Quando Deus nos conhece tanto que Ele não dá uma folga. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus não te dá folga não, irmão. Ele não nos dá uma folga, porque Ele nos conhece. Ele sabe qual será a nossa atitude. Queridos, se fortalecer no sofrimento é sonhar com os tempos melhores. Amém? Toda tribulação, todo momento difícil, ele passa. Amém? Ele passa. Ele passa. Não é para a vida inteira. Não é para a tua morte. Todo momento difícil ele passa. Agora, diga assim, agora, para sonhar em todo tempo, eu preciso. Amém? Primeiro, eu preciso ter esperança. Amém? Só sonha em todo tempo quem está cheio de esperança. Olha para o teu irmão e fala assim: tenha esperança. Pode cutucar ele assim: tenha esperança. Fala para ele assim: tenha esperança, irmão. Tenha esperança, irmão. Amém? Só vai sonhar, só vai ser fortalecido no sofrimento quem estiver esperançoso. Eu não sei você, mas eu conheço muitas pessoas que quando você pergunta qual é a situação dela, ela diz assim: mais ou menos. E eu passo tempo corrigindo isso, porque eu falava isso. E não existe vida mais ou menos. Sabe por quê? Porque nenhum de nós aqui conhecemos uma vida mais ou menos. Uma vida mais ou menos, meu irmão, você nem queira saber como é. Uma vida mais ou menos é uma vida de quem mais jogou a toalha. Já não tem mais nenhum tipo de esperança.
A mulher quando o filho que o profeta prometeu que Deus iria dar para ela, morreu. E quando ela chega até o profeta, antes dela chegar até o profeta, perguntam para ela assim: está tudo bem? E o que ela diz? Está tudo bem. Está tudo bem com teu marido? Está tudo bem em tua casa? Está tudo bem com o menino morto em casa? Ela fala assim: está tudo bem. Por quê? Porque havia esperança. Porque havia esperança. Então, ter esperança é algo grandioso para nós nos tempos ao qual nós estamos vivendo. Só que nós esquecemos disso. Nós voltamos para o imediatismo. Nós queremos ser surpreendidos por Deus, mas não queremos fazer a nossa parte. Não queremos esperar e esperar nele. Nós não queremos fazer isso. Lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37, eu vou ler alguns versículos lá. É uma passagem conhecida que fala sobre o vale de ossos secos. Ezequiel 37. Está lá no Velho Testamento. Amém? Amém, irmãos? Amém. Diga assim: para continuar sonhando, eu preciso ter esperança. Amém? Glória a Deus. Ezequiel 37, nós vamos ler o versículo 1 em diante. Amém? Até alguns versículos aqui. Diz assim a palavra do Senhor: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano, só tu é quem sabes. Então ele disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Amém? Entenda isso. Quando o profeta recebe uma palavra de Deus, ele ainda houve uma dúvida, vamos colocar assim, por parte do profeta Ezequiel. É lindo o desenrolar desta visão que Deus dá ao profeta, mas ele teve uma dúvida, e ele fala assim para Deus: o Senhor é quem sabe. E Deus já queria começar aquela obra. O coração do profeta era assim, um misto
de medo, de incompreensão, de desesperança e também de esperança. Porque ele vai caminhando assim com Deus. Fala para ele se juntarem e ele se junta. Fala para ele que ele tenha tendões e isso acontece, que tenha carne, acontece, que tenha pele, acontece. E agora o que falta? E ele fala assim: não tem espírito. Deus fez, Deus fez, Deus fez e Deus fez, e a esperança ainda não estava acontecendo. E agora eu quero chamar você para o lugar do profeta. Deus está fazendo, Deus está realizando. O que falta? Falta espírito. E o que você fez da outra vez? Eu profetizei. Então profetiza que entre espírito nestes corpos. E ele fez o quê? Espírito, entre nestes corpos. E as coisas aconteceram. Então, irmãos, nós não podemos parar. Mais uma vez, olha para o teu irmão e fala assim: você não pode parar, irmão. A gente não pode parar, irmãos. Deus foi fazendo tempo, etapa por etapa, para o quê? Para que a esperança dele não se acabasse. E ele foi ganhando fôlego. Ele viu o que aconteceu, os ossos se juntaram, ele viu o que aconteceu, teve pele, teve tudo, e chegou uma hora que ele para e fala assim: e agora tem tudo, mas não tem espírito. E o Senhor fala assim: faça da mesma maneira o que o Senhor fala para cada um de vocês aqui hoje. Continue tendo esperança. Continue tendo esperança. A esperança, ela nos direciona na hora do sofrimento. Na hora do sofrimento, ela nos dá a direção. A esperança, ela é uma estrutura, irmãos. Eu não sei como, mas eu vou chegar lá. Eu não sei como, mas Deus vai me conduzir até lá. Ezequiel, ele viveu um milagre naquele tempo. E esse mesmo Deus continua realizando milagres até nos dias de hoje, irmãos. Até nesses tempos ele realiza. O que nós precisamos é colocar o nosso coração nele, e que o nosso coração seja cheio de esperança. Aí as coisas vão começar a acontecer. O profeta recebe uma ordem. Se você for ver na tua vida, Deus nos mostra muitos casos e muitas ordens ele nos dá. A partir do momento que você começa a orar, a partir do momento que você começa a interceder por alguém, seja qual for a causa, entenda que você está olhando para um vale de ossos secos. Você está olhando para um vale de ossos secos. E o Senhor está mandando você fazer o quê? Profetizar. Porque quando você começa a profetizar, você começa a ter esperança. Olha, eu fiz a solicitação para Deus. Eu fiz a solicitação. Agora eu vou esperar o resultado. E nós vamos esperando. E a gente ora mais uma vez. A gente ora mais uma vez. A gente apresenta, porque o tempo de realizar é do Senhor. E aí, irmãos, nós também vamos estarmos sonhando. Terça-feira na madrugada, quando nós estávamos ali com o Pedro, no hospital, tinha um senhor, Eduardo, o nome dele. Ele estava com a perna virada assim, ó. Tinha caído do andame, estava fazendo um serviço em casa e caiu e quebrou. Acho que ele quebrou o joelho, porque a perna virou assim. E ele estava ali no corredor, porque já tinha sido feito todos os procedimentos, ele estava esperando
para entrar para cirurgia já. E ele fazia assim, ó, de dor. E eu olhava para o pé dele, mostrava para trás. Não tinha o que eu fazer. Não tinha o que eu fazer. E ele às vezes olhava para nós assim, eu estava quase recebendo aquela dor dele. Porque eu olhava para ele, olhava para o pé e ele chorava. Eu encostei perto dele e perguntei para ele assim, qual que é o seu nome? Ele falou, Eduardo. Falei, Eduardo, eu posso orar por você? Ele falou assim, por favor. Quase que eu não consigo orar por ele. Aí eu pus a mão assim no pescoço dele, trouxe ele perto do meu peito assim, fiquei orando com ele assim, tá? E ele, muito obrigado. Obrigado. Esperar a cirurgia. Irmãos, nós temos que ter a esperança de que as coisas elas vão dar certo. Como disse no começo aqui, nós olhamos para a contabilidade do nosso ano, do nosso tempo, e muitas vezes a gente não conseguimos. Nós não conseguimos ou Deus não permitiu. Mas nós temos que continuarmos esperando nele, para que ele venha realizar, para que ele venha fazer, para que ele venha nos abençoar a cada dia mais e mais. Então, eu preciso ter esperança. Olha para o teu irmão e fala assim, continue esperando, irmão. Continue esperando. Eu não sei o que é que você está esperando, eu não sei o que é que você tem no teu coração, mas continue esperando, porque ele vai fazer, ele vai realizar, em nome de Jesus. Para sonhar em todo tempo, para continuar sonhando em todo tempo, segundo ponto, eu preciso, diga assim, eu preciso ter coragem. Amém? Olha para o teu irmão e fala assim para ele assim, coragem, irmão. Amém? Não é aquela coragem braba, não. Amém? Não é essa coragem. Não é essa coragem de estrangular o pescoço. Não é aquela coragem, como diz o meu pastor Daniel, assim, de brincar de roxinho. Não, não é essa coragem. A coragem é aquela que nos traz a sabedoria. Amém? Nós olhamos no balanço do nosso ano e ficamos pensando assim, não consegui, não deu para fazer. Mas eu quero que você olhe hoje também para o teu chamado, para o teu ministério. O que você deixou de fazer? Como e onde, em qual área você deixou de avançar? Porque nós olhamos tudo, podia ter comprado uma caminhonete, eu podia ter trocado o meu carro antigo, eu podia ter comprado mais um, eu podia ter feito muitas coisas. Mas o que eu poderia ter feito no meu chamado? Porque em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos de coragem. Amém, irmãos? Em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos de coragem. Nós precisamos de dar um passo. Coragem é estar na posição que Deus nos leva ou que Deus nos coloca. Amém? Onde Deus nos leva, coragem é para ter naquele exato momento onde Deus nos colocou e aonde Deus irá nos levar. Volta um pouquinho no livro de Neemias. Amém? Neemias no capítulo de número 2. Neemias, Esther, Jó, está por ali. Perto de Jó, pouco antes de Jó, um pouquinho antes de Esther. Amém? Amém? Diga assim, para continuar sonhando, eu preciso de coragem. Neemias, no capítulo de número 2, o versículo 1 em diante também. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: no mês de Nissan,
do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente? Essa tristeza pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu coração se a cidade em qual os meus pais foram sepultados está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Amém? Neemias aqui, ele vive um tempo de ousadia, num misto de medo, de preocupação, mas também de um chamado de Deus. Coragem eu preciso ter, meu irmão, porque senão as coisas elas não vão caminhar na minha vida. Porque o simples fato de eu ter um plano de Deus, de querer fazer algo, mas eu não ter a coragem na dosagem exata, nada acontece. Porque eu não vou dizer para você assim: olha, essa cadeira vai subir agora aqui sozinha. Deus não vai permitir que isso aconteça porque eu posso pegá-la. Você está entendendo? Neemias, quando ele fica sabendo que a cidade ao qual ele viveu, que os teus pais estão enterrados, acabou, ele fica triste, a ponto do rei perceber. E assim, irmãos, quando Deus nos concede o chamado e a coragem, entenda que Ele vai usar e Ele vai fazer da forma dele, independente de quem seja, de quem possa passar ou cruzar na tua frente. Esta conversa aqui de servo e rei não existe. Servo nenhum pede nada para o rei. Rei não se importa ou não se importava com o teu servo. Imagina, o negócio teu aqui é tomar conta aqui, servir o meu vinho a hora que eu quiser, ou a minha comida. É este a tua função, é este o teu trabalho. Só. Se você está triste, se você tem problema, se você está endividado, se alguém morreu, se alguém ficou doente, problema teu. Era esta a relação. E aí ele entra para servir o vinho e o rei pergunta para ele: o que você tem? Por que você está com essa cara? Olha para o teu irmão do lado aí e fala assim: por que você está com essa cara, irmão? Amém? Amém? Por que você está com essa cara? Tá? Você não está triste? Você não está devendo nada? Você não tem boleto para pagar? Tem panela na comida, tem comida na panela, tá tudo farto, tá tudo cheio, você tem cama, você tem chuveiro, você tem tudo. Por que você está com essa cara? Essa foi a pergunta do rei para Neemias. Por que você está com essa cara? Nem doente você está. E aí ele fala, você vê que ele fala assim, né? Ele fala que ele orou a Deus, né? Ele orou a Deus para que ele pudesse pedir aquilo para o rei. E o rei fala assim: o que você quer pedir?
Assim, o que você pode, o que eu posso fazer por você para te ajudar? É bonito isso daqui. Porque a coragem começou desde cedo, né? Porque falar com o rei não era nada fácil. Falar com o chefe, pedir alguma coisa pro chefe, você sabe como é que ele é, e aquela coisa toda. Ele tinha que pedir pro rei. E o rei se dispôs em ajudá-lo. O que você quer? Aí ele fala assim, eu quero ir lá. Mas reconstruir uma cidade, isso vai demorar muito tempo. Mas entenda, meu irmão, que a coragem era tanta que Deus ele estava abençoando. E se você ler o resto da história, nesse chamado de Neemias, você vai entender que quando ele pediu uma licença para o rei, e ele falou para o rei assim, olha, eu vou passar em tal lugar, já me dá umas cartas para mim ir já pegando material para poder ir construindo lá. É coragem, irmãos. E aí aqui nós nos enquadramos. Diz assim, nisto eu me enquadro. A gente precisa de coragem. Amém? A gente precisa ser corajoso. Porque nós temos os nossos sonhos. Amém, irmãos? Quem tem sonho aqui? Eu tenho. Amém? Nós temos os nossos sonhos. E Deus vai fazer com que as situações aconteçam para que este sonho seja realizado na tua vida. E eu preciso de coragem. Nada cai do céu, meu irmão. Fala para o teu irmão assim, nada cai do céu não. E o que caiu do céu se rebelou. Tá? Não permita nunca que alguém olhe para você e fale assim, você caiu do céu. Não. Tá? Quem caiu do céu foi o capeta. Tá? Eu já contei essa história aqui. Uma vez dei uma carona para a vizinha. A Tata estava junto. Vocês caíram do céu. Eu e ela junto. Falei, não, irmão. Não, de jeito nenhum. Está repreendido em nome de Jesus. Aí eu contei a história para ela. Ela falou, nunca mais falo isso para ninguém. Isso mesmo, não fala mais não. Então, nada cai do céu. Nós precisamos ter coragem. Nós precisamos de coragem para podermos avançarmos. Neemias, ele foi corajoso. Ele foi corajoso para viver um novo. Nós, crentes, diga assim, eu crente, nós amamos falar assim, eu quero viver o novo, né? Como diz o louvor lá, eu quero viver algo novo, faz meu coração bater de novo, né? Arder? Não é bater não? Arder, ixi, já mudei até a letra, tá? Então, nós só queremos o novo. Porque se Deus te tirar da tua comodidade, mesmo que você esteja reclamando, mesmo que você esteja sofrendo, mesmo que você esteja ali desanimado, você vai pensar, pensando bem, estou tão acostumado com essa dor, estou tão acostumado com essa tristeza, estou tão acostumado com essa angústia, eu me acostumei. Coragem, irmão, diga assim, coragem. Coragem para nós podermos viver esse novo que o Senhor quer nos proporcionar. Neemias, ele saiu de copeiro, sem menosprezar a profissão de ninguém, mas ele foi ser governador. Mas precisou sair da tua comodidade. Tá? Me falaram que as terras ao qual os meus pais estão enterrados, ao qual os meus pais foram sepultadas, está se acabando, acabaram com tudo, não existe mais nada lá. Mas eu sou servo do rei. Aí eu digo de novo, eu tenho cama, eu tenho comida, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo aqui. Tenho tudo, estou tranquilo. Eu vou fazer o que lá? Olha, irmãos, eu vou fazer o que lá? Deixa quieto, tá? Já tive o meu tempo lá e para.
ele com muita coragem, com muita ousadia, o que ele faz? Ele vai até lá. Ele vai porque ele tinha um chamado, Deus colocou ele lá e as coisas começaram a acontecer. Ele fez a vistoria, ele chamou alguns conhecidos, ele começou a reconstruir tudo de novo e em um tempo recorde. Então, coragem para que nós possamos continuarmos a sonhar. Amém? Terceiro e último lugar. Para continuar sonhando em todo o tempo, eu preciso. Terceiro e último ponto. Diga assim: ter ânimo. Amém? Olha de novo para o teu irmão e fala assim: ânimo, irmão. Sem ânimo você não sonha. Tá? Pastor, podia ser umas ordens invertidas, não. É assim que Deus quer falar para você. Sem ânimo você não sonha. Sem ânimo você não tem coragem. Não tem como. Sabe o que nós precisamos nesses tempos, irmãos? Sabe o que nós mais precisamos neste tempo? De ânimo. Porque o ânimo vai produzir em nós aquela vontade, aquele desejo de estarmos sonhando. Porque o ânimo ele vai produzir em nós a coragem. Sabe quando você vê aquele caso que não vai dar certo, mas você diz assim: vamos lá. Amém? Amém? Já aconteceu isso com você? Tá? Eu estou sentindo que não vai dar certo, mas eu vou lá. Porque quem sabe eu indo até lá, as coisas se acertem. Não por mim, mas por Deus. É isso que o povo de Deus, escolhido de Deus, precisa estar vivendo nesses dias, nesses tempos. Porque se eu for na contramão de tudo que eu sonho, nunca irá se realizar. Porque nós vivemos num país onde a economia e as notícias você ouve todos os dias. Nós vivemos um tempo e aí estamos acabando e isso nunca mais vai acabar, irmãos. Sabe por quê? Que é para nós estarmos certos de todas essas coisas. É pandemia em cima de pandemia. Terminou não, né? Deu uma maneirada no coronavírus. Já tem uma gripe aí. E assim nós vamos viver, irmãos. Mas nós temos Cristo. Nós não podemos ir nesta contramão. Nós não podemos pegar isto para nós. Nós temos que sermos a diferença no mundo. A igreja ela precisa ser a diferente no mundo. Você precisa ser diferente no mundo. Porque somos sal da terra. Este é o ânimo. Há tempos atrás, quando diziam assim: olha, eu vou fundamentar uma igreja em tal lugar. Legal, maravilha. Hoje, nós pensamos em abrir igreja. Aí temos medo do financeiro, temos medo que pode vir uma pandemia e a gente não conseguir pagar, e a gente não conseguir fazer, a gente não conseguir realizar. Mas o que nós precisamos olhar e que nós precisamos estarmos animados em tempo todo é que a palavra precisa ser ministrada, seja em qualquer lugar, tenha condições ou não, porque as condições o Senhor vai fazer. As condições o Senhor vai fazer. Lucas, capítulo de número 24. Lucas 24. Amém? Lucas 24 diz assim. Lucas 24 nós vamos ler o versículo 13 em diante. Uma passagem linda essa passagem aqui. Lucas 24 diz assim:
Lucas 24, versículo 13. Capítulo 24, versículo 13, amém? Olha o que diz. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, que era distante 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impelidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje pela manhã, chegando ao sepulcro. Chegaram ao sepulcro hoje pela manhã. Elas chegaram ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu-lhes a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Amém? Olha o que acontece com esses 2 discípulos. Jesus é crucificado, sepultado. Eles se recolhem em um lugar lá com medo dos judeus. E ali cada um decide a sua vida. Alguns ficaram, alguns ainda com muito medo estavam decididos a continuar. Mas tudo que tinha sido ensinado, tudo que tinha sido ali ministrado pelo próprio Jesus, eles por um momento apagou da mente deles. E esses 2, eles resolvem voltar para Emaús, porque eles tinham aceitado, abraçado a causa, eles tinham recebido a Jesus, e eles viviam em Jerusalém com Jesus, mas Jesus tinha morrido. E eles querem voltar para a vida que eles tinham. E eles fazem isso. E Jesus, já ressurreto, ele vai coordenar tudo aquilo em espírito. E Jesus pega esses 2 indo embora.
E Jesus se aproxima. Jesus sabia o que eles estavam conversando. Jesus sabia o que tinha no coração deles. Mas mesmo assim Jesus pergunta para eles. O desânimo era tanto que cegou eles. Jesus pergunta para eles assim: o que vocês estão conversando? E a Bíblia diz que eles pararam. Amém? Eles pararam. Pararam o horário, olharam para Jesus e falaram assim: cara, de onde é que você é? Você não está sabendo? Não é? Sabe, uma conversa assim, sabe, de tristeza. Você não está sabendo? Você está sabendo o que aconteceu com Jesus? Ele era um profeta, um homem firme nas palavras, nos ensinava. Agora ele morreu. Ele sempre falou que ia ressuscitar no terceiro dia, mas o terceiro dia é hoje. Algumas mulheres falaram assim para nós, assim, ó, nós fomos lá e ele não estava mais, mas tudo bem, o corpo dele sumiu, né? A gente não sabe o que aconteceu. Ó, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para a vida que eu estava antes. Porque eu estou desanimado. Quantas vezes nós nos pegamos dessa maneira? Irmãos? Quantas vezes a gente olha assim e fala: por que eu virei crente, hein? Hã? Por que eu vou para a igreja, hein? Por que eu gosto daquele irmão, hein? Por que eu leio a Bíblia? Por que eu oro? Eu acho que as coisas não estão mais como eram. Acho que eu preciso mesmo é voltar. Porque o desânimo causa isso. Entendam que aqui acabou a coragem, acabou-se as esperanças, acabou-se tudo. E eles voltam para o que eles viviam. A palavra de Deus não diz como Cleopas e o outro amigo viviam. Mas eles iam voltar, desanimados. E aí Jesus fica um pouco com eles ali. E aí Jesus começa a falar: mas isso tudo não era mesmo para acontecer? A surdez era tanta que eles não ouviam. Jesus falou mesmo. As escrituras dizem, os profetas falaram que ele via, que ele ia ressuscitar no terceiro dia, que isso tudo, e só que ele morreu. E aí eles fazem um convite para Jesus: fica aqui conosco, né? Fica aqui conosco e amanhã cedo você vai embora. E aí quando chegam, quando Jesus parte o pão, eles reconhecem a Jesus. E aí o ânimo volta. Amém? O ânimo volta, a coragem volta, a esperança, eles são cheios de esperança. E as coisas começam a acontecer novamente. Na nossa luta, meu irmão, nós precisamos estarmos animados. No nosso tempo de sofrimentos, meu irmão, nós precisamos estarmos animados para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Coloque-se em pé no seu lugar. Esse é o nosso Deus. Com os teus olhos fechados, com a mão no teu coração, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui e Ele vem com a cura. Ele vem com seus sinais. Ele vem com coragem, com ânimo. Ele vem com esperança, com fé. Isso é o que o Senhor quer realizar. Isso é o que o Senhor quer fazer na tua vida. Ser fortalecido no sofrimento é continuar sonhando.
Tenha esperança. Tenha coragem. Ânimo. E para ter tudo isso, irmãos, você não precisa esperar virar o calendário. Você não precisa esperar virar o ano. Você pode começar agora. Se você andou desanimado, se você andou desesperançosa, se por algum momento lhe faltou coragem, o Senhor está aqui e quer te devolver isso. E junto com tudo isso, o Senhor quer te devolver a paz, te devolver a alegria, que você possa voltar a sonhar, que você possa voltar a sonhar, porque esse Deus quer fazer, esse Deus quer realizar na tua vida, na vida dos teus, na tua casa, no teu trabalho, nos teus estudos. Este é o nosso Deus. Esse é o Todo-Poderoso. Santo, 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 santo é o teu nome. Com os teus olhos fechados e a mão no teu coração, o Senhor está aqui. Este é o Deus que vem, que cura. Cura todo desânimo agora, Pai. Cura, Senhor, agora, Pai. Cura toda falta de coragem. Cura-nos, ó Deus, agora e nos enche de esperança, Senhor. Venha aquecer os corações. Louvado seja o teu nome, Senhor. Santo, 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 Senhor. Vem com cura e todo o ser. Santo. Vem manifestar os teus sinais. Deus poderoso. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar. Com seu óleo
Louvado seja o teu nome, Pai. Com os teus olhos fechados, tua cabeça baixa. Por algum momento ou algum motivo você deixou de sonhar. Você deixou de esperar. Você deixou de ter aquela coragem. Você desanimou. Algo lhe proporcionou isso. Mas pouco importa o que ia acontecer. Hoje você está aqui. E hoje você recebe esta palavra. E a palavra de Deus diz assim, ó: deseja mais uma vez ao nosso Deus. Porque quando você deseja o Senhor, você volta com ânimo, você volta com coragem, você volta a ter esperança. O Senhor quer isto para você, para a tua vida. Esse nosso Deus quer lhe proporcionar isto. E se você tem este desejo de voltar a sonhar, de voltar a ter coragem, de voltar a ter esperança, de voltar a ter ânimo, levanta a tua mão aí no teu lugar. Sim, eu quero isso para minha vida. Eu quero. Nós vivemos uma geração ao qual ela não sonha mais, ao qual ela não tem mais vontade, vive o dia a dia, e o Senhor não quer que você viva apenas o dia. O Senhor quer que você viva a vida, porque Ele quer te usar. Começa a desejar o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Alcança estas vidas agora, Pai. Alcança, Deus, estas vidas agora, papai, com intrepidez, com coragem, com esperança, com ânimo, para a honra e glória do teu santo nome. Manifesta o teu reino, Pai, manifesta a tua glória. Vem, Senhor, e cura, vem, Senhor, e liberta, vem, Senhor, e manifesta o teu reino, papai, independente da situação ao qual vivamos, ó Pai, ou ao qual passamos, ó Pai. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Deus. Encha-nos, ó Deus, de esperança, encha-nos, ó Deus, de esperança, encha-nos, ó Deus, de coragem, encha-nos, ó Deus, de ânimo, Pai, porque Tu és o nosso Deus e Tu és o Teu povo, o Teu Todo-Poderoso. Abençoa o Teu povo, Pai, abençoa o Teu povo, Pai, abençoa o Teu povo, Pai, abençoa o Teu povo, Senhor. Levante as Tuas mãos aos céus, irmão, e receba do Senhor, receba do Senhor, receba a graça, receba a bênção, porque Ele é o nosso Deus. Seja o teu nome. Levante as tuas mãos aos céus e aplauda